Então, pessoal, boa noite. Vamos dar andamento aqui na nossa aula. Segunda aula de organização e deflação de dados, tá? De métodos quantitativos. Essa aula está gravada, tá? Tudo que acontecer aqui eu vou disponibilizar depois para vocês também. Mas gostaria que vocês permanecessem aqui comigo, para caso tenha dúvida, o professor está aqui para responder na hora. Mais uma vez eu falo, se tiver dúvida, me chama no chat ou então ativa o microfone e me chama. Eu vou começar a passar os slides agora e dar a explicação. E qualquer coisa, pode chamar. Então, parte 2, bora lá. Organização e deflação de dados. Após a realização do planejamento da pesquisa, tá? Que é aquela primeira parte que o professor deu, é necessário definir de que maneira vamos levantar as informações necessárias. Quais são os dados que devemos coletar? Que tipo de amostra devemos usar? E qual é o cronograma das atividades? Então, pessoal, a aula de hoje vai trabalhar com vocês como que vocês vão montar esses dados, tá? Quais são os dados depois da pesquisa e que tipo de amostra devemos usar. Então, como eu já disse, é andamento da aula anterior. Então, agora a gente já vai trabalhar na parte de dados, que é bem pertinente à nossa matéria, tá? De métodos quantitativos. Organizando e modelando os dados. A coleta de dados se caracteriza por ser prática ou operacional. Então, vamos destacar prática ou operacional. Nela, fazemos o registro sistemático dos dados obtidos por meio da coleta, com um objetivo pré-estabelecido. Todo mundo já deve ter percebido que eu sou bem objetivo, tá? As nossas aulas vão correr bem de forma objetiva. Eu não sou o tipo de professor que gosta muito de enrolar, de encher linguiça. Então, eu peço que vocês prestem atenção na aula e disponibilizo para vocês depois também. E peço que qualquer coisa me chame. Então vamos lá, coleta de dados se caracteriza por ser prática ou operacional. Nela, fazemos o registro sistemático dos dados obtidos, por meio da coleta com o objetivo pré-estabelecido, tá? Então, desde a pesquisa a gente já tem as hipóteses, e para poder fazer essa coleta de dados, a gente já tem que ter um objetivo pré-estabelecido. Não é só ir coletando dados do nada, coletando sem ter algum motivo para isso. Podemos ter alguns tipos de dados. Dados primários, quando o pesquisador utiliza e publica dados que ele mesmo ou sua organização coletou, como, por exemplo, os dados do Censo Demográfico do IBGE. Então, pessoal, quando você faz você mesmo a sua pesquisa e você vai a campo e coleta os dados, esses dados de pesquisa são chamados dados primários. Já os dados secundários são dados publicados por outro tipo de organização, como, por exemplo, quando um jornal publica estatísticas obtidas pelo IBGE. Então, nesse caso, o acadêmico também utiliza de dados secundários quando ele busca em outras fontes dados para colocar em seu trabalho. Todos nós, acadêmicos, já devemos ter usado em algum momento dados do IBGE para fazer a nossa pesquisa. Então, dados primários, o pesquisador vai a campo e coleta esses dados, e dados secundários utilizam dados de outras fontes. Uma observação importante é que é sempre mais seguro utilizar fontes primárias. O uso de fontes secundárias pode provocar o risco de erros de transcrição. Então, quando você está fazendo uma pesquisa, para poder chegar ao objetivo que você pretende, é mais seguro que se utilize dados primários, que você vá a campo e pesquise esses dados, porque na transcrição de dados de outra fonte para a sua pesquisa, pode ser que haja esse erro de transcrição, que não seja idealmente o objetivo que a pesquisa procura. Pausa para ler o chat, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, voltar para o slide. Nesse caso, podemos fazer uma coleta direta, como, por exemplo, uma empresa que realiza uma pesquisa para observar qual a preferência dos consumidores em relação à sua marca de produtos. Eu já falei muito isso em sala de aula. Empresa que faz pesquisa de mercado.
Na nossa realidade acadêmica a gente vai ouvir falar muito isso porque é um caso mais prático e mais próximo da realidade do administrador. Após a coleta de dados, podemos entrar na fase de apuração dos dados. Que fase é essa? De posse dos dados obtidos, os mesmos são contados e agrupados por meio de tabulação dos dados. Essa tabulação é um agrupamento desses dados para eles ficarem mais legíveis. A gente vai entender isso com o decorrer da aula. Essa fase também é chamada de tabulação de dados. Ela indica que os dados estão sendo agrupados de alguma forma para que passam a ser apresentados e utilizados na pesquisa. Eu estou lendo, tá, pessoal, o slide, porque slide com texto, se o professor não lê, talvez fica meio perdido para vocês. Então, eu prefiro ler o slide junto com vocês para a gente ter essa visão geral de tudo e vocês não terem que ficar lendo slide enquanto o professor fala coisa desconexa. Então, essa fase de apuração de dados é também chamada a tabulação. Como eu disse para vocês, a tabulação ela é o agrupamento desses dados que vão fazer sentido de alguma forma. Vocês precisam ler esses dados e apresentar. E já falando da apresentação, pode-se optar por uma apresentação tabular, na qual os dados são apresentados em sua notação numérica, organizados em linhas e colunas, ou ainda na forma gráfica. Então, organizadas em linhas ou colunas, forma numérica, ou na forma gráfica, em que os dados são apresentados de forma geométrica, que permite uma visualização rápida e uma compreensão clara do fenômeno estudado. Então, na apresentação, o pesquisador que vai apresentar esses dados e tentar confirmar a sua hipótese, ele precisa utilizar-se de tabelas, gráficos, apresentação numéricas que façam sentido para que quem esteja assistindo consiga entender o que vocês estão querendo dizer. Vamos lá, vamos modelando os dados. Como que a gente vai fazer a tratativa desses dados na pesquisa? À medida que uma determinada situação exija um tratamento estatístico, repetindo-se costumeiramente, será importante que haja uma customização desse processo, a ponto de automatizá-lo e torná-lo padronizado. Então vamos lá, o que o material quer dizer com essa tabulação, com essa automatização? Deixa eu só ler o chat aqui. Isso é como se fosse a análise de uma análise. Então, a verdade é a seguinte, essa disciplina de métodos quantitativos, ela traz para vocês como que vocês vão trabalhar com a pesquisa e com os dados que vocês vão usar. Por exemplo, você é administrador e quer provar, por exemplo, que o comércio em Sanclerlândia está em declínio. Então, como que você vai provar que o comércio do município está em declínio? Você vai, faz pesquisa, coleta dados. Então, os métodos quantitativos, que é essa disciplina, ele vem para vocês para ensinar, explicar a vocês como trabalhar com esses dados. Então, nesse momento agora, nessa matéria de organização, modelação de dados, eu estou trazendo para vocês como que vocês vão aplicar essas ferramentas dentro da pesquisa. Lógico que agora é uma parte mais introdutória, vai ficar um pouco meio complexo entender tudo que o professor está falando agora, porque a gente ainda tem que estudar passo a passo esses itens que eu estou mostrando aqui para vocês de forma geral. Mas depois a gente vai aprender passo a passo como trabalhar com grafo, como trabalhar com tabela, como agrupar esses dados. Então aqui é mesmo uma parte bem inicial para poder que vocês entendam que existem vários processos dentro da pesquisa e dentro da apresentação de dados estatísticos mais precisamente. Voltando para o slide aqui, eu estou falando sobre a automatização. Suponhamos, por exemplo, que vocês estão pesquisando a idade dos alunos do ensino fundamental, por exemplo. Qual a idade deles? Então, todo o tempo vocês vão ter que ficar agrupando esses dados e colocando eles em pares. Então, se, por exemplo, vocês dentro desse trabalho de vocês conseguirem usar uma planilha do Excel para poder automatizar, vai ficar mais fácil depois para vocês fazerem a tabulação. Automatizar de que forma? Toda vez que você insere um dado,
a planilha vai classificar ele de ordem crescente, do menor para o maior. Então, isso é um exemplo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Um exemplo bem superficial de como que é essa automatização de dados quando vocês forem fazer a pesquisa. E essa pesquisa não é necessariamente uma pesquisa para a faculdade, mas, por exemplo, uma teoria que você esteja tentando provar para alguém. Às vezes, você é formado em administração, está trabalhando em uma empresa e o seu chefe te pede para poder ver no mercado como que está a expectativa para um novo produto. Então, você precisa juntar dados, aglutinar esses dados para poder tentar provar para o seu patrão ou tentar provar para o seu gerente que ele pode ou não investir mediante a tais dados. Então, dentro desse tratamento estatístico, se você conseguir automatizar esses dados, vai ser bem mais fácil trabalhar com eles depois. E vamos tranquilo, tá, pessoal? Vamos de boa, que por mais que às vezes essas informações iniciais pareçam embaralhadas, ao longo do tempo a gente vai desvendando uma por uma. O que eu mais peço é que vocês sempre tenham o material em mãos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês os slides depois da aula. Vou deixar lá no Google Sala de Aula. E vamos avançando. Qualquer coisa chama o professor. Todo o processo de análise estatística pressupõe que haja respeito à sequência apresentada na sessão anterior. Ou seja, então o que a gente trabalhou na primeira aula foi a parte inicial da pesquisa. De como que vocês vão ter uma hipótese para poder iniciar uma pesquisa para provar algo. Então, todo o processo de estatística pressupõe-se que tem uma pesquisa antes para poder ter um embasamento para a procura de dados. E quais são esses passos anteriores para a gente retomar a aula passada? Obtenção dos dados, descrição, classificação, apresentação dos dados e conclusões sobre os dados. Então, após a pesquisa, depois que vocês fizerem aquela parte inicial e tiverem com os dados em mãos, vocês vão obtê-los, né, claro. Vão descrevê-los, organizá-los, classificá-los, colocar em pares ou colocar ele em grupos, fazerem a apresentação dos dados e as conclusões. As conclusões é provar se a hipótese inicial da pesquisa deu certo, se a hipótese foi outra, se vocês descobriram resultados diversos após a pesquisa. Então a gente entende que essa parte de obtenção de dados e até a parte de conclusão dos dados, ela é ligada com a parte inicial da pesquisa, que é quando você cria a hipótese, quando você inicia um projeto, por exemplo, de provar alguma coisa para alguém. Perguntinha aqui no meio da aula, tá todo mundo prestando atenção? Todo mundo na sala de aula? Responde no chat, professor. Pergunta 2. Tá todo mundo entendendo? O professor tá falando claro ou tá corrido demais? Então beleza, eu fico com medo de às vezes tá correndo demais e ficar um pouco para trás. Então tá bom, voltando para a aula, pessoal. Você verá que essas etapas são representadas por metodologias capazes de dar sentido e garantir a inteligibilidade dos dados, bem como as análises. Bem tranquilo. Metodologias como os números índices, tá? A gente vai trabalhar isso aqui depois. A tabulação, elaboração de gráficos e outras metodologias que tem dentro da estatística compõem o conjunto de elementos que tornam o tratamento estatístico algo consistente e, sobretudo, didático. Então vejam aqui na gravura. Todas essas ferramentas da estatística são utilizadas para que o seu público, aqui ó, você acadêmico, tá de gravatinha azul aqui da administração, tá fazendo a sua apresentação, tá tentando comprovar a sua hipótese, e todas essas ferramentas, números índices que a gente vai trabalhar, a tabulação também a gente vai trabalhar junto, e a elaboração de gráficos e outros mais, servem para que na hora da apresentação desses dados, quem estiver assistindo não fique com dúvidas. Porque se você começar a jogar dados soltos ou sem algum tipo de instrução, quem está assistindo não vai entender mais que meros números e sem nenhum tipo de explicação atrás.
Então, essas metodologias dentro dos métodos quantitativos servem para isso, para tornar toda a sua pesquisa didática, ou seja, compreensível. A análise prévia da necessidade informacional que o usuário pretende é o que determinará os tipos de ferramentas estatísticas a serem utilizadas. Então, análise prévia, o que você pretende com sua pesquisa? A partir daí que você, como pesquisador, vai determinar quais as ferramentas estatísticas. Num segundo momento, deve ser automatizadas, devendo ser sugerida a criação de um modelo. Então, para ser automatizada tem que existir a criação de um modelo para ser utilizado tantas vezes que se desejar executar na análise. Então, para um exemplo bem próximo da gente, você está fazendo uma coleta de dados que depois você tem que classificar ele em ordem alfabética ou em ordem crescente. Você pode utilizar de tabelas no Excel como esse modelo. Vocês podem usar tabelas, tá? Vou tentar desenhar uma tabela aqui para vocês. Vocês podem usar tabelas que assim que vocês inserem esses dados nessa tabela, ela já vai colocando em ordem alfabética, já vai colocando em ordem crescente numérica. Então é algo bem prático e bem automatizado. Então, esse pode servir como modelo. Então, toda vez que você for fazer uma pesquisa que envolve nomes, que envolve números, e que você precise colocar eles em ordem alfabética, agrupados ou em ordem crescente, uma planilha do Excel ela é bastante eficiente para que vocês possam automatizar esse trabalho. Para que não precise, depois da coleta de dados, pegar um por um e ir colocando em ordem crescente. Que eu imagino que se você estiver trabalhando com um número grande de dados, seja meio difícil você fazer isso manualmente. A repetição poderá significar, inclusive, aperfeiçoamento dos modelos usados, à medida que se permita a contribuição prática e teórica dos envolvidos. Então, o modelo ele vai se tornando cada vez mais perto do que o pesquisador precisa a partir da repetição. Então, você está a campo, está usando o seu modelo de planilha, que classifica automaticamente, fez uma pesquisa hoje, fez uma pesquisa amanhã, encontrou algo de errado no seu modelo ou na sua planilha. Daí o que acontece? Você vai tentar aperfeiçoar ela. Chega em casa, planeja novamente o seu modelo e coloca ele de uma forma que você acha que vai ser melhor no outro dia. E mais uma vez, de forma bem superficial, bem tranquila. Então, o que é esse modelo? Tá? O Matos aqui, que é uma referência bem antiga a propósito, mas creio que para matemática e para estatística referências antigas não sejam um problema, porque desde que 2 mais 2 é 4, eu não vi mudar e não vi nenhum autor trazer uma visão diferente. Então, se tiver alguém aí de plantão criticando a referência antiga, lembre-se que matemática, desde quando o ser humano entende, acho que não mudou muita coisa. Mas vamos lá, modelo, para o Matos, é uma representação simplificada da realidade. Então é bem simples a definição de modelo. Estruturada de forma tal que permita compreender o funcionamento total dessa realidade ou fenômeno. Nessa matéria agora a gente não vai falar muito de modelo, mas quando vocês avançarem um pouco e começarem a estudar sobre pesquisa operacional, a gente vai trabalhar muito com modelo. Para deixar bem claro, ou bem superficial também, bem tranquilo para vocês entenderem, um modelo é como se fosse uma representação de algo que existe. Então, por exemplo, dentro de um modelo, você vai escalonar quais são as atividades de uma empresa, as rotinas, para quando você for estudar sobre elas, vocês tenham uma base mais ou menos do todo. Então, o modelo é uma representação simplificada da realidade e que apresenta como se fosse o funcionamento total dessa realidade. É como se fosse um engenheiro que fizesse um projeto que depois vai ser construído em cima. Esse projeto precisa ser seguido à risca ou não. Então, dentro da administração, esse modelo ele serve a maioria das vezes para fazer análises do todo, a partir de dados, é claro.
Em resumo, denomina-se modelagem estatística o processo de identificação dos procedimentos adequados para se efetuar o tratamento dos dados de forma a atender às necessidades de informação do analista. Então, que é bem tranquilo, tá? A modelagem ela é justamente para isso, para trazer dados para ficar palpável, tá? Para poder entender como que o próprio pesquisador vai lidar e apresentar esses dados. Dados esses que nessa aula estão sendo tratados de forma bem genérica, mas eu prometo para vocês que o professor vai trazer casos práticos, tá? Para a aula, vai trazer casos práticos de pesquisa, de construção de pesquisa. A gente vai começar uma pesquisa juntos, uma pesquisa hipotética, por exemplo. Eu vou jogar para vocês algumas atividades para vocês irem trabalhando e tudo de forma bem tranquila e não precisa apavorar e nem achar. Se alguém estiver achando a aula difícil, o professor está aqui para ajudar. Pergunta para ver se o pessoal está aceso aí na aula. Está todo mundo assistindo. Mais uma vez, tá tranquila a aula, o professor está explicando bem. Tranquilo então, voltando aqui para o slide. Ainda no tema modelando dados, para que haja confiabilidade, para que as pessoas confiem nisso, na aplicação do modelo estatístico, alguns princípios devem ser respeitados, tá? Então, para que as pessoas confiem nisso, precisa de alguns princípios ser seguidos. Então, você está lá na frente da banca de TC de vocês e vão aplicar os princípios e vão aplicar os dados que vocês coletaram, vocês para poder ter um respaldo e para poder ter reconhecimento do que vocês estão falando, precisam seguir esses princípios. Princípios quais? Possuir uma teoria de sustentação. Então, principalmente nessa fase da graduação que a gente trabalha com hipóteses, a gente tem que ter um referencial teórico que a gente possa embasar nossa pesquisa. Então, não é só fazer que nem nosso presidente Bolsonaro lá, mandar todo mundo tomar cloroquina. Então, a gente não vai sair tomando cloroquina aí sem saber se isso tem embasamento, tá? Então, embasamento teórico, a gente que é acadêmico tem que ter isso, tá? Pressuposto para todo mundo. Ser inteligível para seus usuários. Então, a pessoa tem que ver que é algo que não é tão fácil, não é tão simples. Por exemplo, nossa, eu fui a campo e pesquisei que na sala do terceiro período de administração tem 20 alunos. É um dado super interessante, né? Não, não é. Isso é algo simples. Então, tem que ser inteligível. Os dados têm que ser tratados de forma inteligível. Não sei se todo mundo compreendeu. Então, outro princípio é possuir uma metodologia adequada em termos de complexidade e extensão. Então, mais uma vez, metodologia adequada. E por último, possibilitar a terceiros sua replicação como forma de confirmação ou refutação das respostas apresentadas. Então, mais uma vez, só para poder resumir bem esses princípios, não é só chegar lá, não é só apresentar dados de qualquer forma, tem que ser bem apresentado, tem que seguir alguns princípios e seguir regras. Então, vamos lá. Esse slide aqui agora é a questão que eu deixei para vocês lá na sala de aula, que vocês vão responder lá para mim. Inclusive, se alguém já tiver com ele aberto aí e quiser dar uma olhada lá, essa questão tá lá na sala de aula, vocês têm que responder ela para mim. É a atividade de hoje. Hoje não tem relatório, tá? A única atividade que eu quero que vocês deixem lá para mim é a resposta dessa questão. Então, eu vou ler junto com vocês aqui e vou explicar mais ou menos o que eu quero. Então vamos lá. Você acha que um cálculo estatístico que seja feito apenas para pessoas formadas em estatísticas entenderem atinge o seu objetivo? O que está querendo saber? Eu sou professor de estatística. Eu fui a campo e coletei dados complexos e joguei esses dados lá para vocês de forma clara e objetiva.
vocês vão assistir essa apresentação de dados do professor de estatística e vão entender. Por exemplo, eu fui a pesquisar na cidade quantas pessoas possuem renda superior a R$ 5.000. Então eu fiz uma coleta de dados extensa, coloquei ela de forma tabulada numa tabela e coloquei em gráficos. Então quando eu chegar para apresentar para vocês, eu sou um professor de estatística, por exemplo, eu vou dizer, olha, 30% das mulheres em Sancarlândia ganham mais de R$ 5.000. 40% dos homens ganham mais de R$ 5.000. Então, o que a questão está querendo saber é isso. Você acha que um cálculo estatístico que seja feito apenas para pessoas formadas em estatística entenderem atinge o seu objetivo? Se você acha que sim, responde sim e por quê? E se acha que não, responde não, por quê? Isso, então é isso. Vocês vão entender, tipo assim, eu sou usuário comum, eu sou um estudante, por exemplo, eu sou da área de letras ou de inglês e estão apresentando dados estatísticos, então eu não preciso, tá? Já não sei se eu estou dando a resposta para vocês, mas eu não preciso ser um professor de estatística para entender dados estatísticos. Então é isso que a pergunta quer saber. É para mandar na sala de aula sim, tá? A questão tá lá no Google Sala de Aula. Vocês vão entrar lá e responder lá para mim. Atividade eu só vou deixar lá, tá? Não vou não quero receber atividade por WhatsApp nem por outros meios não, porque a plataforma Sala de Aula é bem organizada, tá? E ela foi feita para isso, para deixar atividades. Então as minhas atividades eu sempre vou deixar lá, até mesmo uma perguntinha simples dessa. Só porque eu queria conversar com vocês já falando no Google Sala de Aula, que eu preciso de comprometimento com as atividades, tá? Porque eu creio que vai ser bem difícil realizar a prova nesse semestre. O EAD, para poder realizar uma questão de prova com vocês, vai ser um pouco difícil. Então eu preciso de comprometimento nas atividades. Eu preciso de comprometimento nas atividades, mesmo que eu não fale para vocês a nota, façam, tá? Porque às vezes eu não coloquei a nota lá, mas no final das contas eu vou avaliar o comprometimento de vocês e avaliar a participação. Então, mesmo que eu não coloque lá a atividade, vale um ponto, eu preciso que vocês façam a atividade, porque é com ela e baseado no esforço de vocês que eu vou construir essa nota. Talvez também eu possa usar o Google Sala de Aula para aplicar algum tipo de teste, mas cá entre nós, né? Um teste aqui no computador, vocês vão ter tempo e prazo, pesquisa na internet, material todo na mão. Nada parecido com prova, mas principalmente vamos nos comprometer principalmente com o horário. Em questão de entrega de trabalho ou tarefa fora do horário, vai ter decréscimo de nota, porque não tem como eu manter nota e manter participação para quem entrega atrasado. Então ficar de olho, tá? Vamos namorar aí esse grupo, esse Google Sala de Aula. O professor sempre tá postando trem lá e vamos nos adaptar, vai estar tudo certo. Então, voltando aqui à aula, respondam, tá? Lá no Google Sala de Aula essa pergunta para mim. Não precisa ser textos mirabolantes, não. É só vocês entenderem o que quer dizer e responder sim e o porquê. Ou não e o porquê, claro. Então, vamos lá. Para que essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? A resposta à questão proposta talvez o ajude a entender a importância da modelagem, já que ela proporciona inteligibilidade às aplicações estatísticas. Então, a resposta dessa questão, se vocês estão entendendo o material até agora, vão mostrar para vocês a importância dessa modelagem, dessa tratativa de dados para apresentá-los, para depois apresentá-los. A modelagem de dados pressupõe a possibilidade de automatização, o que agilizará futuros tratamentos e permitirá que os cálculos sejam feitos por outros profissionais, proporcionando a socialização da informação. A modelagem contribui, então, para o tratamento dos dados e para o acesso às análises ao longo do tempo. Existem alguns tipos de análises feitas a partir do tratamento dos dados. Geralmente, eles variam em relação aos aspectos, profundidade da análise
e nível de estudo da relação entre as variáveis envolvidas. Vou seguir aqui porque está bem simples de entender o slide. Estou lendo esse chat aqui só um momentinho. A Rayane está perguntando aqui se a pergunta é pessoal. É sim, tá? Vocês têm que partir do pressuposto que vocês estão entendendo a matéria e entendendo até o que a pergunta quer dizer. Então a resposta é pessoal, é o que você entende, tá? Então tá, continuando aqui sobre os modelos de dados, modelar dados, sobre o aspecto de profundidade, quanto mais complexa for a análise, mais desejável se torna a aplicação de modelos. Então aqui, a gente vai tratar de uma análise complexa de dados. A gente vai trabalhar com uma pesquisa que exige um pouco mais do pesquisador, de conhecimento de matemática, de conhecimento de variáveis. Então, quanto mais complexa for essa coleta de dados, mais desejável. Então, aí que precisa mais da aplicação de modelos, para que essa aplicação fique inteligível, fique entendível e didática. Isso também ocorre no que se refere à busca do conhecimento sobre o relacionamento entre variáveis. Então, busca do conhecimento sobre relacionamento entre variáveis. Uma vez estabelecida essa relação, o modelo poderá contribuir para a automação de previsões. Então, isso aqui é só explicando, tá, que esse tipo de modelagem, que é tabular dados e apresentar eles em formas gráficas de fácil entendimento, é usado principalmente enquanto você tem que extrair dados complexos de determinada pesquisa. Porque você não adianta pegar um quadro e encher ele de cálculo e mandar uma pessoa que estuda, por exemplo, geografia entender o que você está falando. Então, a modelagem, em palavras a grosso modo, tá, para que vocês entendam, é trazer informações complexas para uma forma didática e entendível, tá, para que todo mundo que estiver assistindo consiga entender o que o pesquisador quer mostrar. Então, agora a gente vai trabalhar com a tabulação, que é mais um dos itens, tá, dessa disciplina. Tabulação é a fase que ocorre após a coleta dos dados para análise e pressupõe que se saiba antecipadamente seus objetivos. Então, a tabulação é que ocorre após a coleta dos dados. A antecipação dos objetivos de análise é o que evitará. Antecipação dos objetivos é o que evitará, por exemplo, trabalhos desnecessários e perda de tempo de recursos financeiros ao longo de sua pesquisa ou análise gerencial dentro da empresa. Então, quando você vai fazer uma pesquisa e tem os objetivos bem delimitados, você vai saber o que você vai a campo buscar. Então, se você está indo a campo buscar qual que é a renda quantas mulheres em Sanclerlândia, por exemplo, ganham mais de R$5.000, quando você já tem esse objetivo bem traçado, você não vai pesquisar a idade das mulheres, você não vai pesquisar se elas são solteiras ou casadas. Então, no mínimo, você quer saber, o que você quer saber de verdade é a renda delas, se elas ganham mais de R$5.000. Então, quando você tem esse objetivo, você já elimina trabalho desnecessário e já tem o foco direto no gerencial. Você já vai direto no foco da sua pesquisa, evitando também trabalho desnecessário e gasto financeiro. Antes de serem tabulados, os dados coletados apresentam meros números ou aspectos qualitativos soltos e de difícil interpretação. Então, como eu disse, quando você vai a campo, pesquisa dados, você coleta dados, eles não têm sentido. Então, a partir dos objetivos que você tem com aquela pesquisa, com o resultado final, é que você vai trazer para o seu público ou para quem que você quer apresentar a inteligibilidade. Então, a modelagem e a tabulação são para isso, para vocês pegarem dados soltos, dados desconexos e transformarem eles em dados inteligíveis. Ao se tabular, cumpre-se um primeiro passo para tornar esses dados mais inteligíveis e analisáveis.
A expressão visual de um dado ou informação é certamente uma das formas mais eficazes em termos didáticos para que sejam captadas as nuances contidas neles. Então, mais uma vez, expressão visual. O pesquisador, principalmente quem trabalha com estatística e que vai apresentar dados, tem que ter o que ele vai apresentar tem que ter essa interpretação visual. Mais uma vez, eu vou citar como exemplo essas pesquisas que essas empresas do mundo inteiro estão fazendo sobre esses dados do coronavírus. Vocês percebem, por exemplo, que naquele programa da Globo lá, o Pergunta Corona, eles têm umas imagens que ficam no fundo do estúdio o tempo todo mostrando gráfico, mostrando índices, mostrando lá aqueles gráficos de barra que representam os países com mais casos. Então, dentro de tabulação, dados estatísticos, a gente precisa trabalhar com esses tipos de gráfico. A gente precisa trabalhar com esse tipo de identificação visual para que quem esteja lá vendo a sua pesquisa entenda. Essa percepção visual melhora a compreensão do analista e dos usuários do objeto em análise, além de representar uma forma bastante eficaz de organização e recuperação de informações relevantes. Então, quando você faz a tabulação de dados e representa ela em gráficos, essa expressão visual tem que tratar dos dados mais relevantes, tá? Então, o que é relevante na sua pesquisa vai para os gráficos, o que não é, não precisa. Às vezes tem mais informação na sua pesquisa do que precisa ter lá, mas o que vai para os gráficos é só o que realmente é relevante. Então, aqui vai mais uma perguntinha. O que você pode entender então por tabulação? Lembre-se, a tabulação é a sistematização dos dados coletados para a análise, de forma a torná-los organizados e inteligíveis, possibilitando a execução do tratamento necessário para que sejam atingidos objetivos previamente traçados. Então é isso aí. Vocês que estão caminhando para a reta final, que vão ter que trabalhar com TC, que forem usar pesquisa quantitativa, esse termo vocês devem estar enjoados já de ouvir, quantitativa, qualitativa. Então vocês que vão trabalhar com pesquisa quantitativa, vocês vão passar por essa fase de tabulação, que inclusive, dependendo da situação, a gente vai ter que cobrar de vocês esses anexos, tá? Que vocês mostrem que vocês foram a campo e que vocês tabularam esses dados. Para provar ou não a hipótese. Deflacionando dados, números, índices. Os números índices são medidas usadas para comparar grupos de variáveis que possuem algum relacionamento entre si, de tal forma que seja possível a obtenção de um quadro organizado dos comportamentos das variáveis dentro desse grupo selecionado. Mais uma vez, vamos tranquilo, vamos de boa. Aqui é uma apresentação da matéria, a gente está começando ainda. Inclusive, um semestre é bem pouco para tanto conteúdo que tem. Mas o que for mais pertinente eu vou passando com vocês. E sobre esses números índices aqui, não se preocupem, que eu vou trazer um material mais aprofundado e a gente vai trabalhar com eles depois. Então vamos lá, um exemplo do uso desses números índices. A variação de um preço do produto. Então vamos supor, por exemplo, que a variação de um produto A em um determinado espaço de tempo, ou numa comparação do produto A com o produto B, em termos de preço em determinado período de tempo. Então, os números índices trabalham praticamente com isso, tá? Variação de preço, ou variação de idade, ou de algum tipo de coisa métrica durante um período de tempo. Então, trabalha com variações durante o tempo. Também chamado de deflacionamento de dados. Pode ser identificado como um instrumento estatístico utilizado por várias áreas como a administração. Então tá aqui, mais uma vez comprovando o interesse dessa matéria no nosso curso. Economia, contabilidade, engenharia e muitas outras. Para fazer comparações de alterações em variáveis específicas num espaço de tempo.
Geralmente, tratam-se de variáveis como preço, tá? Falei preço, quantidades, volumes de produção e etc. De um elemento qualquer ou de vários elementos tomados para comparação. Se você está diante de uma análise, tá? Pense que você está diante de uma análise. Por exemplo, de capacidade de poder de compra envolvendo o salário da população. Certamente utilizará números índices como forma de comparação. Voltando aqui para o chat, tá? Quer saber se está todo mundo participando? Ok. Então vamos voltar para a aula. Então esses números índices, vocês vão utilizar eles mais uma vez, tá? Não se preocupem agora nesse momento, é uma apresentação superficial dos números índices, que são ferramentas que a gente vai trabalhar posteriormente. Eu estou montando o material de vocês e a gente vai passar por tudo isso. Os números índices utilizados em estatísticas contribuem para as análises, principalmente comparativas de períodos. Então, o que eu preciso que vocês gravem agora nesse momento sobre os números índices é que eles são utilizados em análises comparativas de períodos. Então, como eu já disse, salários, preços, durante determinado tempo. Então, você pega, por exemplo, a variação do PIB nacional de janeiro até dezembro. Então, você vai trabalhar com mudanças variáveis durante um tempo determinado. E aqui, para quem já estuda para concurso de banco, por exemplo, já deve ter ouvido falar sobre o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. O IPC ele é um tipo de avaliação, tá? De preços de imóveis, por exemplo, e faz correções. Então, o Índice de Preços do Consumidor, por exemplo, contribui para que se possa fazer uma análise histórica da variação de preços de variados itens da cesta básica de consumo da população. Então, o IPC ele se vale, tá, de números índices, que é uma ferramenta da estatística, para poder fazer essa variação de preços da cesta básica de consumo da população. Como se poderia fazer essa comparação sem a padronização dos itens que compõem o índice e sem trazê-los para uma mesma unidade de análise? Nesse caso, podemos ser a verificação percentual de um período para outro. Então aqui é uma pergunta. Os números índices, ao se referirem a um único elemento sendo comparado em períodos distintos, são denominados números índices simples. Tá? Aqui mais um terminho para vocês anotar, que a gente vai ver depois. Então, se você trabalhar com números índices que se referem a um único elemento sendo comparado em períodos distintos, são denominados números índices, números índices simples. Então, se a gente for estar colocando como que foi a variação do salário mínimo aqui no Brasil de 2010 até 2020. Então, a gente está trabalhando com um único item, tá? Um único elemento durante o tempo. Então, variação do salário mínimo durante o tempo são números índices simples. Ao envolver mais de um elemento, os números índices são denominados compostos. Então, a gente está trabalhando com a variação do salário mínimo e a renda per capita do brasileiro. Então, aumentou um item, trata-se de números índices compostos. Agora a gente vai falar um pouco sobre inferência estatística. A inferência estatística é a aplicação de técnicas estatísticas segundo determinados princípios e critérios válidos, de forma a permitir a extrapolação das análises feita de uma amostra para o todo. Implica geralmente a conclusão sobre a causa e o efeito de determinadas variáveis. Então, a inferência estatística, tá, pessoal, é o que pressupõe-se. Então, inferência é o que o pesquisador pressupõe do que ele vai chegar, do resultado final, de uma pesquisa, de uma estatística, de determinado momento que ele esteja pesquisando. A inferência pressupõe que os resultados obtidos na amostra sejam possíveis de ser extrapolados para toda a população em estudo.
Portanto, exige que sejam utilizadas técnicas científicas para a determinação da amostra que servirá como objeto de análise do todo. Técnicas científicas para a determinação da amostra. Não sei se vocês lembram de alguma aula que eu já dei daquela fórmula, tá? Aquela fórmula matemática para poder se calcular a amostra. Vou ler junto com vocês aqui, bastante texto, né? Não há inferência estatística sem o pressuposto da adequação dos métodos utilizados. Ou seja, novamente, se destaca a importância de que os modelos sejam construídos a partir de um minucioso estudo das características do objeto em estudo. Então, o que você está estudando? É estudo X. Então, a partir daí, você tem que fazer um estudo minucioso para poder fazer essa inferência estatística até para poder coletar esses dados. De tal forma que as técnicas a serem utilizadas possam ser identificadas adequadamente. Um erro nesse processo implica outro na inferência. Então, tomar bastante cuidado na hora de criar os pressupostos para a sua pesquisa. De forma bem genérica. Pesquisa, todo mundo sabe que existem N e N e N formas de pesquisar determinado assunto. O processo inferencial também pode ser classificado como indutivo, tá? Uma vez que parte de uma amostra para o entendimento do todo, o que possibilita economia de recursos para empresas, conforme já mencionado anteriormente. E esse processo indutivo aqui quer dizer que, por exemplo, na construção da amostragem, você já vai fazer questionamento fechado, tá? Para que as pessoas respondam o que você quer. Um questionamento fechado, geralmente, você não deixa a pessoa se expressar. Então, quando você faz uma inferência estatística para a sua pesquisa, e você geralmente induz os resultados, porque você quer provar alguma coisa, não que tenha vício, tá? Você não está criando carochinha ou inventando. Mas se você quer retratar determinado assunto dentro da sua pesquisa, você precisa sim, tá? Fazer uma indução à resposta das pessoas para poder chegar nos resultados final. E isso possibilita economia de recursos. Então, na hora da coleta de dados, você não vai fazer pergunta desnecessária. Então, para fazer essa inferência estatística, já falei isso no começo, você já tem que ter os objetivos bem traçados para poder não perder tempo. O processo indutivo é menos agressivo para a população analisada, principalmente no caso de esta, por exemplo, referir-se a análises materiais de qualidade. Como seria a remoção de todos os tijolos de uma olaria para um teste de qualidade em laboratório? Então, pessoal, mais uma vez, reforçando esse conceito de amostra, tá? Respondam comigo essa questão. Como seria a remoção de todos os tijolos de uma olaria para um teste de qualidade de laboratório? Pense então que desdobramento, né? Então, aqui o quadro 1.9 demonstra a relação da estatística inferencial com a amostra e a população estudada. Mais uma vez, a gente tem que trabalhar com a amostra partindo de um pressuposto de que a quantidade X que você vai entrevistar é suficiente para poder resultar em resultados aproximados. Então, esse quadro aqui esboça de forma bem sucinta, tá? Esse processo de inferência e de coleta de amostragem. Você tem uma população, tá? População X. Você vai extrair dessa população a sua amostra a partir de métodos científicos e fazer a inferência estatística, que é você esboçar, tá? Tirar do quantitativo e levar para o qualitativo e fazer essa inferência. No mais, essa é a nossa aula, tá?